Olá, amigos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Jesus, nosso oxigênio. Como todos vocês sabem, o oxigênio é indispensável para a nossa sobrevivência na Terra. Assim é Jesus para nós. Jesus, no contexto em que ele se identifica como a videira verdadeira, ali no capítulo de João, capítulo 15, ele diz ali no contexto: sem mim nada podeis fazer. E nessa tarde eu me proponho a falar sobre o seguinte tema: nós temos um valor extraordinário para Deus. A nossa divisa está registrada em João 1,46 e será lida na voz graciosa da minha linda filha Yasmin. João 1,46. E diz assim: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amados, quero começar a introdução desta mensagem trazendo à nossa memória a lembrança de uma canção bem conhecida entre nós evangélicos. É uma canção bastante motivadora e que levanta a nossa autoestima, levanta o nosso astral. A letra diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que vocês têm. Amados, a palavra valor significa, dentre outras coisas, o seguinte: qualidade humana, física, intelectual ou moral, que atrai a admiração e o respeito de alguém. Antes de prosseguir, eu preciso falar sobre dois extremos que todos nós precisamos evitar. O primeiro extremo é o seguinte: é a supervalorização pessoal em detrimento da do próximo. Tipo, se eu estivesse no lugar de fulano ou de fulana, eu faria muito melhor. O segundo extremo que precisamos evitar é a autodepreciação. Infelizmente, tem muitas pessoas, inclusive nos arraiais evangélicos, que no intuito de demonstrar que são humildes, ficam se depreciando dizendo: eu não sou ninguém, eu sou um verme, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou um lixo, eu sou um zero à esquerda. Querido, isto se dá por causa do grande analfabetismo bíblico, por não lerem as escrituras sagradas. Muitos crentes não sabem o que a Bíblia diz a seu respeito. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá uma nova identidade, conforme consta em 1 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pedro, em uma de suas cartas, também vai dizer o seguinte:
Vós sois geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Então, queridos, você não é um lixo, você não é um verme. Pare de ficar se depreciando. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está em Provérbios, capítulo 23, e o versículo 7. Por favor, minha linda filha. Que diz assim: porque, como imaginou na sua alma, assim é. Observe bem, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Esse texto fala da força do pensamento. Então, quando nós dizemos que somos miseráveis, que não somos nada, somos zero à esquerda, nós passamos a viver como tal. Então, vamos prosseguir. Queridos, o texto lido, ele revela um grande preconceito que os judeus tinham em relação a Nazaré. Mas por quê? Qual era a causa de tamanho preconceito? O que Nazaré tinha de tão ruim, de tão desprezível assim, para ser tratada dessa forma, com tanto desdém? Amados, a palavra Nazaré significa verdejante. E apesar desse significado, Nazaré era uma cidade hostilizada, era uma cidade marginalizada. Muitos críticos da Bíblia, tentando desqualificá-la, dizem que Nazaré não existiu ou não existia, porque não é mencionada no Antigo Testamento, não aparece nos livros apócrifos, não é mencionada no Talmude e nem é mencionada nos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo. Isso se dá, irmãos, porque Nazaré, por causa da sua localização geográfica, por estar próximo a várias rotas comerciais, estava em constante contato com o mundo pagão. E os habitantes de Nazaré, assim como os de toda a Galileia, eram pessoas gentílicas, ou seja, eram pessoas que tinham hábitos, que tinham cultura e costumes e práticas religiosas antagônicas às do povo judeu. Por essa razão, Nazaré carregava o estigma da maldição. E nenhum judeu, nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum fariseu queria fixar residência em Nazaré. É por isso que Nazaré não aparece nesses escritos que eu mencionei, inclusive no do historiador judeu Flávio Joséfo, porque eles tinham preconceito em relação aos habitantes de Nazaré. Mas, todavia, irmão, a Bíblia nos informa que Jesus passou os seus primeiros 30 anos em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas morou em Nazaré durante muitos anos.
e era conhecido como Jesus o Nazareno. Naquela época, era comum identificar um homem pelo seu local de origem, assim como também em relação, por exemplo, a Bíblia fala que Simão Cirineu, ou seja, ele era descendente de Cirene, nasceu em Cirene, oriundo de Cirene. Então veja bem, apesar de todo aquele preconceito, apesar de toda a marginalização que Nazaré sofria, Jesus foi morar em Nazaré. E isso demonstra para nós a grande graça de Deus em relação aos pecadores. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, a partir desse momento, nós vamos extrair das páginas das Escrituras alguns motivos pelos quais nós temos tanta importância para Deus. Quais seriam os motivos? O primeiro motivo pelo qual você e eu temos tanto valor para Deus é porque nós somos obra de suas mãos. Guarde isso no seu coração. Nós somos obras das mãos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer para nós o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amados, esse texto contradiz radicalmente a evolução. Aliás, a evolução nunca foi confirmada como um fato. A ciência lança mão de 3 classificações de ideia. A primeira é a hipótese, a segunda é a teoria e a terceira é a lei. Uma hipótese não passa de uma opinião aprimorada, mas quando a hipótese passa por pesquisas, por estudos frequentes e permanece crível, ela se torna uma teoria. E quando uma teoria é submetida a testes frequentes e universais e confirmada, sem sombra de dúvidas como um fato, se torna uma lei. A evolução não é uma lei e nem é uma teoria. Ela não passa de uma opinião aprimorada. Digo isto com conhecimento de causa, pois em minhas pesquisas, estudando alguns livros, descobri que Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, ele diz mais de 800 vezes o seguinte: suponho, talvez, concluímos, Darwin nunca afirma nada. Isso significa, irmãos e amigos, que você e eu não somos descendentes do macaco. Amados, o texto diz de forma contundente que nós somos obra das mãos de Deus. Creia nisso. Não sei por quê que as pessoas acham tão difícil aceitar essa declaração tão simples e preferem acreditar
em uma história evolutiva, prefere acreditar que o universo é fruto de uma grande explosão do Big Bang, quando a Bíblia diz que todo o universo também foi criado por Deus, as constelações, as estrelas, a lua, o sol. É por isso que eu não aceito essa ideia de que eu e você somos descendentes do macaco. Mas vamos prosseguir. E vamos agora conhecer o segundo motivo pelo qual você e eu temos tanto valor para Deus. É porque nós fomos criados para vencer. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que isso significa? Que nós somos invictos. Durante o ato sexual, são lançados próximo ao útero cerca de mais de 500 milhões de espermatozoides. A partir daí, começa uma corrida desenfreada para chegar ao pódio, para chegar ao alvo, que é o útero. Mas somente um consegue tal façanha. Somente um espermatozoide consegue penetrar o útero. Às vezes, é claro que existem as exceções, às vezes dois, no caso de gêmeos. E até mais, eu vi há pouco tempo uma reportagem na televisão que uma mulher teve 5 filhos. No caso, 5 espermatozoides chegaram, subiram ao pódio. Ô, glória! Minha esposa disse que viu certa vez uma que teve 8. Ô, glória! Mas, no geral, somente um sobe ao pódio. E esse um é você. Esse um sou eu. Nós fomos criados para vencer, independente das circunstâncias. Quando estudamos a história da igreja através dos séculos, a história do cristianismo através dos séculos, tomamos conhecimento das grandes perseguições que os imperadores romanos suscitaram contra a igreja do Senhor. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus foram mortas pelos imperadores romanos. Nero, certa vez, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E ele pegou muitos cristãos e colocou para servir como tocha humana no seu jardim. Muitos foram perseguidos. Um certo teólogo disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Quanto mais se matava cristão, mais a igreja crescia. O apóstolo Pedro conta-se a história que ele foi martirizado, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo João foi lançado num tacho de óleo quente. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi morto pela turba, pela multidão, a paulada. Então, querido, mas Jesus falou que essa igreja prosseguiria triunfante. Apesar de toda a perseguição, nós estamos debaixo da promessa de Jesus,
que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, inferno ali é do Hades, não prevalecerão contra ela. Tome posse dessa verdade. Você nasceu para vencer. Isso aqui não é mensagem triunfalista. É a palavra de Deus. Não podemos ser hipócritas, irmão. Porque você não pode desistir. Nós não podemos desistir agora. Existe um hino louvor que diz: você não pode desistir agora. Lembre-se de tudo que você já passou. Não pare, não pare. Você é um vencedor. Você é mais. Você é invicto. É por isso que é bom torcer pela igreja, né? Quantos de nós sofremos aí pelos nossos times de futebol, né? Mas a igreja, ela continua triunfante. O terceiro motivo pelo qual nós somos tão importantes para Deus é porque, a despeito do lugar que nós moramos, que você mora, Deus vai nos exaltar, Deus vai nos dar dupla honra. Queridos, eu moro em um bairro chamado Lagoinha, aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tem uma Lagoinha em Minas Gerais, mas eu moro em Nova Iguaçu. E muitas pessoas com as quais eu conversava e que falavam, me perguntavam: onde o senhor mora? Ah, eu moro em Lagoinha. Ficava espantado e dizia: onde é isso? É um lugar onde o diabo perdeu a bota. E eu já ouvi até mesmo muitos moradores deste bairro falando mal dele. Pessoas que criaram filhos aqui, pessoas que têm comércio, né? Pessoas que têm suas casas estabelecidas aqui. É verdade que o bairro não nos fornece muitas opções de lazer, não temos uma praça, não temos cinemas, né? Não temos shoppings, certo? Mas não é o céu, mas é um lugar onde você vive. Eu moro aqui já cerca de 22 ou mais anos. Tem pessoas que moram há 40, há 50 anos. Hoje o bairro já está bem diferente. Antigamente, para pegar ônibus era muito difícil, as ruas de barro. Quando chovia era um grande sacrifício, tinha que botar sacola nos pés, no sapato, chegar no ponto, tirava, para não sujar os pés de lama, para pegar o ônibus para ir para Campo Grande ou para Bangu. Então, irmão, eu tenho encontrado pessoas assim. Mas eu quero dizer que nós não somos fruto do meio, como muitos dizem. Se você quiser, se você descobrir o potencial que você tem, você pode fazer a diferença no lugar que você mora. Se você mora em alguma comunidade que está sempre nos noticiários de TV, dos jornais, por causa da violência. Se o lugar que você mora é mal falado, você pode fazer a diferença. Irmãos, é lamentável o número de jovens que estão afastados das escolas. A estatística é estarrecedora. A estatística é pior ainda quando fala de jovens que não querem estudar, irmão.
Estudar hoje ficou muito mais fácil do que algumas décadas atrás. Hoje, os estudantes podem contar nas escolas públicas com alimentação, é precária, mas tem. Alguns anos atrás vocês tinham que comprar o lanche nas cantinas. Tem uniforme, os livros didáticos são gratuitos, né? Pode contar com vale transporte. Algumas décadas atrás, até há pouco tempo, tinha que se andar a pé até a escola, né? Então, irmão, mas mesmo com todos esses privilégios, com todas essas vantagens, ainda tem jovens que não querem. Não é porque não podem, muitos é porque não querem estudar. Não procuram fazer cursos de qualificação. Não procuram crescer intelectualmente falando. Não procuram crescer, né, socialmente, e depois ficam se queixando da vida, irmão. É verdade que nós sabemos que IBGE diz que somos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Emprego está difícil? Tá. Mas existe trabalho, irmão. Está difícil. Mas tem pessoas que querem sucesso, que querem ficar ricos, sem transpirar, sem fazer esforço nenhum. E por isso ficam correndo às casas lotéricas para jogar na Mega Sena, jogar na loteria, porque querem ficar rico instantaneamente. Não quer trabalhar. Entende? E aí fica nessa mesmice e fica olhando para os seus amigos crescendo, se desenvolvendo. Querido, eu conheço pessoas, você também deve conhecer, aqui no bairro de Lagoinha, que fizeram a diferença, que mostraram que eles não eram frutos do meio e que podiam mudar a história de sua vida. Pessoas que acreditaram no seu potencial. Na igreja, aonde eu sou membro, Igreja Batista Pentecostal Mundial, liderada pelo nosso bispo Elcimar Lopes Viana, nosso líder geral, cuja nossa sede fica ali em Campo Grande, na Rua Jurana, próximo ao West Shopping. E a filial em Lagoinha, dirigida pela nossa digníssima pastora Rejane. Ela é um dos exemplos que eu quero citar. Me permita, minha pastora, um abraço aí. É um dos exemplos que eu quero citar. Além de outros jovens que hoje se formaram em direito. Nós temos sociólogos, nós temos psicólogos, nós temos assistente social e agora também formada em assuntos geriátricos, que é a nossa pastora Regina, a qual eu estou falando. Depois de muito tempo longe da escola, já com mais de 50 anos de idade, ela volta a estudar. Com muito custo, ela conquista o pódio. E ela é uma grande incentivadora aqui na igreja para os nossos jovens. Não, aqui na igreja nós não gostamos que os nossos jovens vivam ociosos. Nossos jovens têm que se ocupar, estudando, se qualificando para o mercado de trabalho.
E a nossa pastora, ela costuma usar um jargão depois dos nossos cultos. Aliás, que não é somente um jargão evangélico, mas é uma palavra profética. Ela costuma dizer: Lagoinha é uma bênção. E eu sei que tem muitas pessoas que brincam, e ao invés de falar bênção, falam outra palavra pejorativa no lugar de bênção. Mas você tem que profetizar, irmão, que Lagoinha, ou o lugar onde você mora, é uma bênção. Porque é aí que você está estabilizado. Tá certo? Se você puder mudar, se você tem condições financeiras de ir para uma ilha, ou de ir para um lugar aí, não sei, Cancún, não sei. Mas mesmo assim você vai perceber que estes lugares não são o céu. Apesar de todo o prazer que pode te oferecer, não é o céu. Só no céu Deus vai enxugar todas as lágrimas. Só no céu não vai haver violência. Só no céu nós desfrutaremos da alegria total. Eu quero concluir essa mensagem contando uma ilustração que tem o título O Anel do Professor. Eu vou falar aqui resumidamente, mas se você quiser ler a ilustração, ela consta no nosso link. Um certo aluno procurou o professor dizendo: Professor, as pessoas dizem que eu sou um miserável, dizem que eu não sou ninguém, dizem que eu sou um inútil. O senhor poderia me ajudar, professor? O professor diz: sim, se você me ajudar, eu posso te ajudar. Tirou do seu dedo um anel, entregou nas mãos do aluno e disse: monte o meu cavalo e vá até ao mercado da cidade e venda este anel. Mas faça-me um favor, não venda este anel por menos de 1 moeda de ouro. O jovem saiu e, chegando lá no mercado, começou a oferecer o anel. As pessoas que olhavam para o anel diziam: eu ofereço 1 moeda de prata. Outro, mais generoso, entre aspas, dizia: eu ofereço 2 moedas de prata. O menino voltou para a casa do professor e falou: professor, desculpe, eu não consegui vender o anel pelo valor que o senhor falou. O mínimo que me ofereceram foram 1 ou 2 moedas de prata. O professor então diz para o menino: olha, volte à cidade e procure um joalheiro, procure um profissional. Peça para que ele avalie o anel e pergunte por quanto ele quer comprá-lo. Mas não venda o anel. O menino saiu de novo, voltou à cidade e procurou um joalheiro. E pegou o anel e começou a avaliá-lo, a observar. Feito isso, o joalheiro olha para o garoto e diz: olha, menino, o máximo que eu posso te oferecer são 8 moedas de prata, ou até 10 se ele não estiver com pressa. O menino pega o anel e volta à casa do professor alegre, saltitando de alegria: professor, o joalheiro está oferecendo 8 moedas de prata ou até 10 se o senhor não estiver com pressa. O senhor vai vendendo? O professor diz: não. Não. Eu quero dizer para você, menino, que esta joia de você é como
esta joia. Você não podia esperar que pessoas comuns, que pessoas pudessem avaliar o seu real valor, mas somente as pessoas sábias sabem avaliar o seu devido valor. Então, querido, é isso que eu quero transmitir para você. Independente daquilo que as pessoas dizem a seu respeito, independente daquilo que as pessoas pensam ou acham do lugar que você mora, se é um lugar onde o diabo perdoa as botas, e quem falou que o diabo tem bota? Hein? Mas é o ditado, não é isso? Para falar com desdém, com desprezo, para menosprezar as pessoas, o nosso bairro. Por isso aqui, eu deixo um recado para você. Quando alguém disser ou perguntar, pode vir alguma coisa boa de Lagoinha? Pode vir alguma coisa boa do quilômetro 34? Pode vir alguma coisa boa do Jardim Paraíso? Ou de qualquer outra comunidade estampada nos noticiários por causa da violência? Abra a camisa, estufe o peito, bata no peito e diga, eu! Aleluia! Queridos, recebam esta palavra, compartilhe isso com os seus amigos e receba no seu coração um forte abraço do seu amigo Pastor Paulo e de toda a minha família. Beijos no coração de todos vocês. E lembrem-se, vocês têm um valor extraordinário para Deus. Amém?